Hoje vamos falar de gravel bike. Eu que tive minha primeira experiência de gravel bike na Brasil Ride Gravel Race e recebi a Pampero, que é a gravel bike da Audax, para passar um pouquinho mais de tempo com essa modalidade. O intuito do vídeo hoje é passar para vocês um pouco dessa experiência, tudo que eu aprendi com a bicicleta e com as pessoas que estão utilizando esse tipo de bicicleta. São inúmeras possibilidades e eu confesso que eu fiquei realmente encantado. Bom, as pessoas me perguntam bastante o que preciso olhar na hora de comprar uma gravel bike, o que realmente é necessário, o que não é tão necessário. A Shimano desenvolveu um grupo GRX que é específico de gravel, a geometria da bicicleta é diferente, bike de carbono, bike de alumínio, guidão, ou seja, são algumas diferenças que vão preencher esse mundo novo aí de gravel bike e eu vou tentar passar um pouquinho aqui para vocês. Foram muitas experiências, muitos conhecimentos novos e um mundo que se abriu para mim com essa modalidade e realmente é encantador. Bom, eu não vou me atentar especificamente à Pampero porque eu já fiz o unboxing dela, já fiz alguns pedais com ela e aos poucos eu fui falando de uma coisinha ou outra, então eu não vou passar características da bicicleta aqui para vocês. Vou deixar o link da bicicleta para quem tiver interesse aqui na descrição e vou deixar um link também da playlist, que eu montei uma playlist só de gravel bike, então quem quer entender exatamente o que eu passei com ela, as experiências que eu tive, que eu vou citar aqui no vídeo, pode conferir na playlist que eu vou deixar aqui para vocês. Agora vamos em relação às bicicletas. O pessoal me perguntou bastante, me pediu bastante para falar da percepção da bicicleta, porque tem muita gente olhando esse tipo de bicicleta e realmente no mercado a gente tem algumas variáveis aí que vão diferenciar a bicicleta e vão diferenciar o preço da bicicleta. Bom, então vamos lá. Quadro. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre quadro. Tá? A geometria de gravel bike, se ela for uma bike de gravel, normalmente ela já vai ter uma geometria voltada para essa modalidade. Então é legal o pessoal procurar saber aí, ou fazer comparativos, igual eu fiz com a bike de estrada aí da hoje, para você entender exatamente se aquela bicicleta que você está olhando, ela se enquadra num perfil de gravel bike. Lembrando que a gente tem as road bike, a gente tem gravel bike e a gente tem a cyclocross. São bikes extremamente diferentes, então você tem que se atentar na geometria do quadro para saber o que realmente você está comprando. Alumínio ou carbono, isso faz diferença? Na minha opinião, sim. Tá? Eu tive a experiência de andar numa bike de alumínio, que inclusive foi a Pampero de alumínio, e no mesmo dia andar com a Pampero de carbono, e é bastante perceptível essa diferença, como é que o carbono ele realmente absorve mais impacto. Então, como é uma bicicleta que a gente já toma bastante pancada, o carbono ele vai levar vantagem nesse quesito. Então, se você puder, se couber no seu bolso, procure uma bike de carbono porque faz um pouco de diferença sim. Guidão. Você vai encontrar bicicletas de todos os tipos no mercado, algumas com guidão de road bike. Esse aqui é um pouquinho diferente do guidão de road bike, mas ele já é bem próximo do guidão de road bike. E você vai ter aqueles guidões que são um pouquinho mais abertos, que realmente são para essa modalidade, ou se enquadram melhor nessa modalidade. Isso faz diferença? Eu não usei o outro guidão, então eu vou passar a percepção de acordo com o que o pessoal me passou. Um guidão desse aqui, mais próximo do road bike, ele vai fazer o trabalho. Então na gravel bike, nos vídeos eu comento bastante sobre isso. A gente anda segurando o STI, mas quando a gente começa a entrar numa parte técnica, a gente tem que pegar embaixo. É ali onde vai te dar realmente segurança para encarar os obstáculos e tudo mais. Aquele guidão mais aberto, ele te dá mais estabilidade em relação a esse terreno, em relação a essa segurança. Então, esse guidão ele faz o papel, ele consegue te passar segurança? Sim, tranquilamente. Eu acho assim que não é um opcional, uma coisa que você tem que comprar com aquele guidão mais aberto,
porque esse aqui ele atende bastante. A vantagem é que aquele guidão mais aberto, ele vai te dar realmente um pouco mais de estabilidade e um pouco mais de vantagem em relação a isso. Ainda falando de guidão, uma dica que deram é para utilizar ou aquelas barras de gel, aquelas tiras de gel aqui no guidão, ou colocar uma fita dupla, porque isso vai aumentar a sua área de contato, a sua pegada ali no guidão e vai te transmitir, além de conforto, um pouco mais de segurança. E agora vamos para os dois pontos mais críticos que eu considero, que é o grupo, principalmente porque a Shimano desenvolveu um grupo especialmente para as gravel bike, e os pneus. Começando pelos grupos, por que eu falo que isso é um ponto crítico? Primeiramente, essa relação de uma ou duas coroas. Eu aqui estou utilizando de uma coroa, o grupo GRX ele tem a possibilidade de você ter em duas coroas, mas a maioria das bicicletas no mercado estão vindo com grupos de bikes de estrada. E aí o pessoal me pergunta muito se faz diferença, se vale a pena você comprar, pagar mais pelo grupo GRX, que ele é próprio para as gravel bike, ou se os grupos de estrada vão atender bem. Bom, vamos lá. Primeiramente, em relação ao número de marchas, passada de marcha e tudo mais, o grupo de estrada ele atende perfeitamente. Então você não vai ter muita diferença entre utilizar o GRX, que é específico para gravel, ou o grupo de estrada, tá? Lembrando que o GRX, como é Shimano, ele é compatível com os outros grupos Shimano também. Ou seja, você está com o grupo GRX, quer trocar o cassete, você pode botar um cassete de outro grupo Shimano, porque normalmente é compatível. Mas vamos lá, a principal diferença que eu senti não é em relação ao grupo GRX ou o grupo de road bike, e sim em relação a uma ou duas coroas. Principalmente na prova, na Brasil Ride Gravel Race, eu andei um bom tempo com uma pessoa que estava com um grupo de estrada e duas coroas. O que eu percebi que na subida ele tinha mais marcha do que eu, e nas baixadas, nos estradões, aconteceu comigo o mesmo que aconteceu na experiência da gravel bike no pelotão de speed, que faltou marcha. Então, na minha opinião, um grupo mais acertado para gravel bike seria o de duas coroas aqui na frente. Eu acho que você vai ter uma relação melhor de marchas e não vai faltar nessas pontas, que é o estradão ou o asfalto, aquela parte onde você consegue realmente colocar mais velocidade, ou seja, a bicicleta te possibilita isso, mas o grupo aqui no caso me impossibilitou, e nas subidas ficou pesado ali, em algumas subidas mais íngremes, o grupo ficou pesado. Ele atende? Dá para subir com ele? Dá, mas eu acho que se fosse um grupo de duas coroas, ficaria mais acertado ali. Então tem o GRX e tem o grupo de estrada com duas coroas. Qual que é a principal diferença na minha opinião? Bom, a Shimano ela desenvolveu no grupo GRX um manete diferente. Então você anda muito com essa pegada aqui, e a Shimano desenvolveu um ponto aqui de fixação um pouco mais acima do que os da bike de estrada. De acordo com a Shimano, isso facilita a frear, ou seja, te possibilita uma alavanca melhor para frear. Eu não sei se isso é em relação a todos os grupos de estrada, ou se quando a gente fez a entrevista eles estavam se referindo aos grupos de estrada mais antigos, porque eu recebi o Ultegra novo e eu confesso que eu acho ele bem parecido com o GRX em relação ao tamanho do STI aqui, que vai te possibilitar aquela pegada, e essa questão de frenagem. Então assim, eu não vi muita diferença. Eu acho que se houver, ela é muito pequena, é pouco perceptível, então eu não acho que esse seja o maior diferencial do grupo GRX. O que eu acho que é o diferencial do GRX está aqui no câmbio, porque ele tem essa alavanca que possibilita você tensionar a corrente. Então essa alavanca que tem nos grupos de mountain bike da Shimano, ela faz com que a corrente trabalhe tensionada. E na gravel bike, como a gente tem muita pancada, um grupo de estrada faz com que a corrente bata muito e a possibilidade da corrente cair é muito grande. Então eu acho que a principal diferença está em você ter essa tecnologia a mais no grupo GRX.
Para vocês terem ideia, eu passei uma fita isolante aqui, que a bike não é minha, então eu quis proteger ela, e nem a fita isolante está marcada de corrente. Ou seja, toda pancada, toda porrada que eu tomei aqui, o fato da corrente estar tensionada impossibilitou a corrente de bater aqui. Se tivesse duas coroas, eu tivesse com uma coroa menor, eu não sei se continuaria protegendo. Mas o que eu posso dizer é que na situação, do jeito que está aqui, nem a fita isolante está marcada ali. E eu acredito que isso tem tudo a ver com esse sistema da Shimano aqui, de manter a corrente tensionada. Ainda falando de câmbio, o que eu falei que eu ia comentar isso quando eu estava falando lá do pedal, no pelotão de speed e tudo mais, é que assim como nas mountain bikes, você tem a possibilidade de fazer a troca das coroas. Ou seja, você pode ter na sua casa uma coroa menor, uma intermediária e uma maior para uma situação, às vezes, de você ir pedalar no pelotão, e aí você põe uma intermediária para fazer esses treinos em estradão e tudo mais, onde sua velocidade não vai ser tão alta, então possivelmente não vai faltar marcha, e você fique com um grupo misto ali para poder subir e tudo mais. No pelotão de speed, essa relação de marchas aqui ficou pequena. Se eu tivesse esse grupo com essa coroa, eu teria em casa uma coroa maior, para quando eu quisesse ir no pelotão de speed, eu trocar e tudo mais. Obviamente você tem essa dor de cabeça de ter que ficar trocando a coroa e tal, mas eu acho que é uma boa saída e mais uma possibilidade que a gente tem nessas bicicletas de gravel. E os pneus, eu acho que é um caso à parte. Eu acho que pneu tem que ser bastante analisado. Eu descobri que dentro desse universo gravel bike vocês têm níveis de pedal, ou seja, você tem aquele pedal mais em asfalto, você tem aquele pedal mais em cascalho, você tem aquele pedal mais em estradão, com pequenas pedras, buracos e tudo mais, você tem aquele pedal em trilhas, e se você for olhar os pneus de gravel bike, você vai ver que existem uma série de pneus com espessuras diferentes, tratamentos diferentes, ou seja, a resistência do pneu é diferente, pneus mais cravudos, que é justamente para você andar em situações mais extremas, em algumas trilhas e tudo mais. Então eu acredito que se você for utilizar a bike para situações muito diferentes, você vai ter que ter conjuntos de pneus diferentes. E aí mais uma dorzinha de cabeça de ficar trocando pneu, ou de você ter um par de roda à parte, para simplesmente você trocar aquele par de roda dependendo do pedal que você vai fazer. O que eu acho bastante importante nessa questão de pneu é você se atentar à questão de furos. Foi muito perceptível a facilidade que a gente estava furando o pneu na Brasil Ride Gravel Race. Eu acredito que isso tem a ver com o tipo de pneu que a gente estava utilizando. Ele era mais cravudo aqui em cima, mas ele tinha uma proteção menor lateral. Esse pneu da Continental aqui que eu estou utilizando, ele é basicamente todo uniforme, ele é bastante rígido, bastante reforçado. Isso me possibilitou colocar uma pressão bem mais baixa, bem próxima à pressão que eu utilizo no mountain bike, e me dá mais conforto na bicicleta. Como eu falei, do pedal que a gente fez no treino específico tal, de alta performance, para o pedal que eu fiz com a galera, eu esvaziei bastante o pneu. Isso mudou a bicicleta, mas mudou assim da água para o vinho. Ela ficou mais confortável, eu aguentei muito mais o pedal, com muito mais tranquilidade em relação às pancadas e tudo mais. E eu acho que isso tem muito a ver com a calibragem aqui do pneu. Então, se você está se propondo a andar de gravel bike, eu acho que um ponto que você tem que prestar muita atenção é na escolha do pneu e na calibragem que você vai ter nesse pneu. Porque se você escolher um pneu que não é muito resistente e colocar uma calibragem mais baixa, que de fato vai te dar conforto, vai te dar uma outra vida em cima da bicicleta, você vai estar mais suscetível a furos. Então, prestar bastante atenção na hora que você está comprando a bicicleta, para o tipo de pneu que ela vem, ou na possibilidade de comprar um par de pneu mais adequado para a condição de uso da sua gravel bike. O último ponto que eu quero falar aqui para vocês é sobre freio. Tá? As pessoas também me perguntaram, já que tem pessoas que estão utilizando bikes de estrada, que eu não acho que é adequado pela geometria, mas existem aquelas bikes de estrada mais endurance,
que te possibilitam fazer isso, né? Então o pessoal está trocando garfo, montando uma bicicleta de gravel, mas essa questão do freio ela é bastante importante. O freio tipo ferradura eu acho que não é adequado para gravel bike, ele não vai cumprir a função de forma correta, da mesma forma que um freio a disco faz aqui. Então, na minha opinião, gravel bike tem que ser freio a disco, pelo poder de frenagem que é maior, pela essa questão de você receber lama, água, ou seja, você passa em diferentes tipos de terreno e às vezes um freio ferradura ele não vai ter a mesma funcionalidade, não vai responder da mesma forma que o freio a disco. Então, bike de gravel, na minha opinião, tem que ser freio a disco. Bom, essas foram as experiências que eu tive com a gravel bike, as coisas que eu realmente aprendi desse universo. Então, você com uma bicicleta só, você consegue fazer diferentes coisas. Com essa bicicleta, essas diferentes coisas, você mudando uma coisinha aqui, outra ali, como grupo, coroa, tipo de pneu e tudo mais, abre ainda mais o leque de possibilidades aí no seu pedal ou na forma que você vai aproveitar a gravel bike. E eu acho que os principais pontos que eu podia citar para escolher a sua gravel bike, eu citei aqui. Eu acredito que essa bicicleta está muito bem montada, porque ela vem com freio a disco, vem com quadro de carbono, ela vem com o grupo GRX bastante atualizado, vem com um pneu excelente, que te possibilita usar uma calibragem mais baixa e não ficar tão sujeito a furos como outros pneus que a gente vai ver no mercado. E eu acho que esses pontos, se você for colocar no lápis cada coisinha dessa, isso realmente vai deixando o produto mais caro. É algo que você tem que colocar na ponta do lápis e ver o que realmente vale para você. Outra possibilidade é comprar uma bicicleta mais simples e aos poucos ir fazendo essas alterações de acordo com o seu bolso. Espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários e a gente se vê numa próxima. Valeu!